suas armas, se prepare pra batalha. Se prepare pra batalha. Olhe no espelho. Olá pessoal, mais uma vez, mais um vídeo. Agora na continuação desse estudo sobre oração, vamos falar sobre a oração ensinada por Jesus, né? Conhecida como a oração do Pai Nosso. Nós conhecemos essa oração desde a nossa infância, desde quando nós nascemos, nós conhecemos essa oração, pois foi a oração ensinada pelo Senhor Jesus na Palavra de Deus. Então, nós temos alguns paradigmas a ser debatido aqui sobre esse tema. A oração que Jesus ensina está no livro de Mateus 6, a partir do versículo 9. Só que pouco antes, Jesus dá umas explicações sobre oração, né? Vamos entender. O primeiro é que Jesus não ensinou uma oração para ser repetida frase por frase. Toda vez que eu for conversar com Deus, isso iria contra o que ele tinha acabado de falar para os discípulos sobre as vãs repetições. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala que a gente não deve usar de vãs repetições. Mateus 6, 7. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam pelo seu muito falar serão ouvidos. Entendemos? Então, o próprio Cristo nos mostra que não é a repetição que atrai a presença de Deus. Como eu falei anteriormente nesse vídeo, nesse estudo, é o seu entregar, o seu quebrantamento, a forma como você se dirige com Deus de forma quebrantada, de forma humilde, a fim de abrir o seu coração e dialogando, conversando com Deus. E é dessa maneira que você deve chegar a Deus. Porque as vãs repetições eram usadas, mas o próprio Jesus condena. Então você vai ficar repetindo uma coisa copiada, repetindo uma coisa decorada, você não está entregando seu coração nisso, porque você só está repetindo algo, vãs repetições. Outro paradigma é que muitas pessoas erroneamente compreendem a oração do Pai Nosso como uma oração que devemos fazer palavra por palavra. Jesus nos dá um exemplo de oração, mas ele não diz que a gente tem que orar o Pai Nosso. A gente pode orar o Pai Nosso? Pode, é uma oração linda. Só que dentro do Pai Nosso existem muitas coisas a serem colocadas como forma de oração que nós vamos ver agora, daqui a pouco. Assim que eu passar esses paradigmas, nós vamos entrar no detalhamento da oração do Pai Nosso. Outro paradigma é que alguns tratam a oração do Pai Nosso quase como uma fórmula mágica, como se as palavras por si só tivessem algum poder específico ou influência sobre Deus. A oração do Pai Nosso, que é ensinada por Jesus Cristo, ela não é um mantra para você invocar Deus. Ela é um caminho, ela é um exemplo. É daquela maneira que você deve orar, não usando exatamente aquelas palavras, mas usando aquele caminho daquela oração. Porque a oração é algo formal. Para atrair a oração não é algo formal para atrair a atenção dos homens, como faziam os fariseus, por isso foram condenados. A oração é algo seu com Deus, não é algo que você tem que fazer no meio da rua, não é algo que você tem que fazer aos quatro ventos, não é algo que você tem que fazer para que os homens vejam você fazendo. A oração é feita para que você seja visto por Deus. Mateus 6,5 diz assim: E, quando orardes, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Tá vendo? Esse tipo de pessoa existe, não existe? Pessoas que oram para ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. A recompensa deles vai vir de quem? Se eles estão orando para ser vistos pelos homens e não por Deus, a recompensa deles claramente não virá de Deus. E agora nós vamos entender melhor um texto um pouco mais longo agora, com 4 versículos, que inclui os 2 versículos lidos anteriormente. Diz assim, Mateus 6, 5 ao 8. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas
e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai para que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará diante dos homens. Entendeu? A recompensa que você recebe quando você ora em secreto é do pai, não dos homens. Continuando no versículo 7. E, orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe pedirdes. Então, você vai orar a Deus, Deus sabe o que você está precisando, mas Ele quer que você abra a sua boca em oração. Eles estavam acostumados a orar formalmente 18 vezes, os fariseus, segundo as leis herdadas dos antepassados, e observavam com rigor pontual os horários destinados à oração, onde quer que estivessem. Por isso que eles oravam nas ruas, oravam nas portas das sinagogas, oravam em qualquer lugar, porque eles tinham um horário específico, era algo mecânico para fazer. Por isso, com frequência, eram obrigados a orar em público. Os judeus, admirados, sempre os surpreendiam em sua prática nas esquinas das ruas. E os judeus, o povo de Deus, começou a ver essa situação e achar interessante, porque a gente admira, nossa, a pessoa está orando tanto, mas de forma mecânica, não é algo espontâneo, não é algo do seu coração, é só algo decorado. A oração passou então a ter mero ritualismo, era um ritualzinho. Eu vou parar às 2, às 4, às 6, e aonde eu tiver eu vou parar e vou orar. Eu vou parar no meio da rua, lá em frente à farmácia Porto Rico, eu vou parar lá em frente ao mercado. Se eu estiver lá, deu 2 horas, eu vou erguer minha mão e começar, Deus, no meio da rua. Mas aí é um caráter ritualístico, não é algo de intimidade com você e o Senhor, sem consciência espiritual, sem consistência espiritual, onde o que contava era a exterioridade sofisticada de palavras vazias para receber o louvor humano. Então, quando eles faziam isso para que os homens vissem eles, ouvissem a sua fala rebuscada e os admirassem. Então, eles não recebiam de Deus, mas somente a admiração dos homens. A oração é coisa íntima entre você e Deus, entre você e o Eterno. A oração também não é uma reza, uma repetição interminável de enunciados que não traduzem os sentimentos do coração. Irmãos, quando você decora algo e transmite esse algo na sua oração, você não está revelando o sentimento do seu coração. Às vezes você está até chorando falando decorado, mas você não está abrindo o seu coração. Deus quer que você converse com Ele, Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele. Este era o costume dos gentios, adeptos das religiões politeístas, vários deuses, que horas a fio repetiam mecanicamente as mesmas palavras diante de Deus, de seus deuses, o que mereceu a veemente reprovação do Senhor Jesus, pois o mesmo estava ocorrendo com os praticantes da religião judaica. Então o povo que tinha essa prática de reza, de ficar rezando automaticamente nas ruas, né, eles foram contaminando os judeus, que eram o povo de Deus, separado por Deus. Outro paradigma. Mas então não pode orar o Pai Nosso? Não tem problema algum orar o Pai Nosso, desde que eu entenda que eu estou falando e que seja algo que realmente eu quero falar para Deus. Você quer orar o Pai Nosso? Quer. Mas você sabe o que cada palavra ali, cada significado daquela oração tem? Se você sabe, se você entende o que significa cada frase daquela, cada intenção daquela, ok, ore o Pai Nosso, porque você vai ter entendimento. Mas se você apenas decorou, quando você analisa a oração do Pai Nosso, no contexto em que ela é ensinada, você percebe que se trata de um modelo de oração. Entendeu? Quando você vai analisar a oração do Pai Nosso, igual nós vamos fazer agora, nós vamos perceber que a oração do Pai Nosso, ela é um modelo a ser seguido. E ela contém alguns princípios.
No caso, eu vou intitular 7 princípios. Reconhecer a soberania de Deus. Desejar que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Se submeter à vontade de Deus. Reconhecer que Ele sempre supre as nossas necessidades. Estar disposto a perdoar para receber o perdão de Deus. Pedir proteção contra a tentação ou ação maligna. Adorar a Deus, reconhecendo seu poder e glória. Vamos para todos os princípios, a partir do texto de Mateus 6, a partir do versículo 9. Vamos esboçar versículo por versículo. Primeiro paradigma que nós colocamos foi reconhecer a soberania e a santidade de Deus. Jesus nos ensinou assim, Mateus 6, versículo 9. Portanto, orais vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Pai nosso que estás no céu nos ensina que devemos dirigir as nossas orações. Primeiro, já sabemos para quem nós devemos dirigir as nossas orações. Reverenciar e glorificar a Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Diz para adorarmos a Deus e louvá-lo por quem Ele é. Não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Dois paradigmas em um outro versículo. Desejar que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Desejar que a glória de Deus se faça presente entre nós. E se submeter à vontade de Deus. Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscar a vontade de Deus. É um lembrete que devemos orar pelo plano de Deus em nossas vidas e no mundo. Não o nosso próprio plano. Devemos orar para que seja feita a vontade de Deus, não os nossos desejos. Deus sabe o que tem de melhor para você. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Reconhecer, quarto paradigma, reconhecer que Ele supre as nossas necessidades. Somos encorajados a pedir a Deus pelas coisas que precisamos. Reconhecer nossas dependências de Deus para as necessidades físicas. Nós precisamos entender que é Deus que nos permite ter quando você se entrega. Eu estou passando por uma dificuldade neste momento. Aconteceu uma situação na minha casa, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado. E eu preciso reconhecer que é Deus que está permitindo que eu possa ter condições de fazer essas coisas. Porque, é igual a minha esposa fala, minha esposa é uma mulher santa, muito sábia. Ela diz sempre: Deus, Celso, a gente está passando por dificuldade financeira, mas sempre que a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma fonte. Sempre tem uma fonte. Nem que seja um cartão de crédito, um amigo que empresta, sempre apareceu uma fonte. Eu não vou ficar sem fazer algo que é uma urgência, igual aqui no caso da minha casa foi uma urgência que aconteceu, porque eu sei que Deus supre as minhas necessidades físicas. Agora vem o drama. Oh, Deus de maravilhas. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. O perdão. Irmãos, eu não vou entrar nessa área com muitos detalhes, especificação, mas entenda. Se você quer ter algo de Deus, você precisa estar disposto a dar a Deus também. Então, se você quer receber o perdão dos seus pecados, você precisa começar a perdoar as pessoas que te magoaram, as pessoas que te entristeceram, porque elas também são pessoas alvos da glória de Deus. Elas também são pessoas que estão no foco da salvação. Então, ela vai ser salva pela palavra, assim como você. Então é necessário que você possa perdoá-los para poder receber o perdão de Deus. Somos encorajados a pedir a Deus pelas coisas que precisamos. Reconhecer a nossa dependência espiritual e lembrar que se confessar nossos pecados a Deus e nos desviarmos deles, e também que perdoemos outros assim como Deus já nos perdoou. A gente quer receber o perdão, então a gente precisa derramar o perdão também. Mateus 6,13 diz assim: e não vos deixeis entrar em tentação.
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Os últimos 2 paradigmas: pedir proteção contra a tentação ou ação maligna, adorar a Deus reconhecendo o seu poder e a sua glória eterna. Lembra quando nós falamos que o diabo não pode tocar aquele que está em Deus? Sim, é porque você ora. Sim, é porque você confia em Deus. Sim, porque você pede a proteção de Deus. A conclusão do Pai Nosso é: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. É uma petição por socorro em alcançar a vitória sobre o pecado. É um pedido por proteção contra ataques do diabo. Ok? Você não vai ser tocado. Ele não vai tocar em você. Mas sim, você precisa estar revestido da armadura espiritual que só é depositada sobre você através da oração. Amém? Queridos, espero que tenha ficado entendido. A oração do Pai Nosso é uma oração que pode ser feita em qualquer momento da sua vida, desde que você entenda os caminhos que essa oração está feita. Mas se você também pegar a oração do Pai Nosso, detalhe, e começar a fazer essa prática na sua vida, usando os caminhos que foi deixado aqui, com certeza a sua vida espiritual vai começar a ter uma mudança, a sua atitude de vida vai começar a ter uma mudança, o Espírito Santo vai começar a te incomodar mais, você vai querer orar cada vez mais, e é por isso que eu invoco os céus e terra sobre a sua vida, sobre as suas petições, para que o nome de Deus seja glorificado no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima, hein? Tem mais uns aí.